Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. E o nosso lema é: pensai nas coisas do alto. O tema que iremos abordar hoje nesse vídeo é o seguinte: quem foi a esposa de Caim? A Bíblia não diz quem foi a esposa de Caim, né? Filho de Adão e Eva. Por isso, isso não vai interferir tanto na história bíblica. Essa informação não é relevante para o principal assunto que vamos abordar agora. Provavelmente ele tenha se casado com irmã ou sobrinha, você vai entender isso lá adiante, pois Adão e Eva tiveram outros filhos e é isso que nós vamos discorrer agora. A Bíblia registra que todas as pessoas do mundo são descendentes de Adão e Eva. Por isso, provavelmente a esposa dele tenha sido dentro da parentela deles mesmos. Para entender melhor de onde veio a esposa de Caim, vamos ver a cronologia dos eventos na Bíblia, né? O como sucedeu, o que aconteceu. Aí então a gente vai entender de fato quem foi a esposa de Caim. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes de mais nada, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Canal Chanel Pensador. Logo após sua inscrição, deixe lá o seu joinha. Você pode acionar o sininho para estar recebendo novidades no canal todas as sextas-feiras e também compartilhar esse link e outros vídeos, estudos que você gostar em nosso canal. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Caros ouvintes, como saber então quem foi a mulher de Caim? Essa é uma questão entre muitas na Bíblia que gera até mesmo algumas polêmicas. Mas antes de entrar nessa questão, vamos primeiramente falar da pessoa de Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele era um fazendeiro, enquanto o seu irmão Abel era um pastor, né? Isso é o que traz os relatos bíblicos. A Bíblia registra que ele assassinou seu irmão Abel. Tornou-se um exemplo de outra similar violência e pecado destrutivo, conforme está, né, baseado lá na Epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 4, diz que cada um dos dois irmãos trouxeram sacrifício para Deus, né? De acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Abel agiu em fé, trazendo um sacrifício mais aceitável do que Caim. Quando Caim ficou irado, ele se rebelou contra Deus. E por causa disso, por causa dessa rebelião, né, ele matou seu irmão Abel. Quando os estudiosos da palavra tentam entender o porquê dessa reação violenta de Caim, muitos deles simplesmente dizem que Caim ele já pertencia ao maligno. E muitos dizem isso, embaçado ali, baseado na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 12. Mas Deus confrontou Caim com a sua culpa, julgando e amaldiçoando, levando para fora da terra, né? E aí ele foi morar numa outra terra chamada Nod, a qual era localizada no oriente do jardim do Éden. Quando Caim reclamou, né, de sua punição, Deus tinha castigado ele, aí como ele poderia aguentar, né, todo aquele castigo, né, que Deus estava propondo a ele? Deus fez então uma marca nele e prometeu se vingar de qualquer pessoa que tentasse matar Caim. Presta atenção, queridos. Então daí surge uma outra questão que muitos estudiosos da palavra sagrada entram em contradição, né? Primeiro é o que esse vídeo sugere: quem foi a esposa de Caim. Segunda polêmica que muitos extraem da Bíblia é que marca, que sinal foi esse que Deus colocou em Caim, né? Agora, Caim foi o primeiro bebê desse mundo.
deve ter sido muito lindo, forte, sadio. Talvez a sua mãe Eva até imaginasse que ele pudesse, imagine aí ser o Messias prometido, aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, simbolizando a serpente, não sei. Talvez ela imaginasse tantas coisas daquele primeiro filho no mundo inteiro. Mal sabia ela que ela estava segurando nos braços o primeiro assassino, aquele que por ciúme mataria seu irmão, o piedoso e justo Abel. Chamado a se explicar diante de Deus, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9, ele declarou cinicamente: acaso eu sou eu, vigia ou tutor do meu irmão? Para dar resposta de onde é que ele está? Então veja isso aí, como ele tratava a Deus. O relato de Gênesis capítulo 4, versículo 14, afirma que Caim estava com medo de morrer devido ao seu crime. Isso poderia acontecer pelas mãos de algum vingador de sangue, que poderia ser, com certeza, alguém que não tivesse gostado, né, das atitudes errôneas dele. Isso pode acontecer também, né, por qualquer um dos outros irmãos, né, que Adão e Eva tivera de filhos, né? Então veja como que o texto deixa algumas lacunas para você raciocinar melhor. Que mesmo qualquer um dos seus irmãos poderia atingi-lo. Mas que irmãos são esses? Aí a gente vai lá para Gênesis capítulo 5, versículo 4, e a Bíblia diz que Adão e Eva teve outros filhos, outros irmãos e irmãs de Caim e Abel. Então Deus pôs nele um sinal. Deus pôs esse sinal em Caim para que ele não fosse ferido de morte, quem o encontrasse não ferisse ele. Então, na Bíblia, se a gente for analisar bem direitinho, a palavra sinal, aqui nesse texto, em Gênesis 4,15, no original hebraico, é escrito como ot, né? E significa sinal ou marca, um emblema, um símbolo, né, do original que foi escrito. Do latim significa signum, que é a mesma coisa de marca. Essa palavra aparece também em Gênesis no capítulo 9, versículo 12 e 13, com respeito ao arco-íris, o sinal divino de que a terra não mais seria destruída por água. Esse sinal que Noé e sua família viu. Então, no original escrito está lá ot, né, que é para sinal. No entanto, apenas pelo significado dessa palavra hebraica, não se pode saber qual teria sido o sinal que Deus colocou em Caim. Alguns comentaristas têm interpretado esse sinal com uma marca externa posta em Caim, ao passo de outros interpretarem o sinal como sendo a promessa divina de que nada poria em risco a vida de Caim. Bem, de toda maneira não era um sinal de perdão, mas tão somente de uma espécie de proteção temporal. Nicole Francis David, do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, né? A primeira versão desse livro, a página 254, eu vou extrair o que ele comenta. E Russell Norman Champlin, do livro O Antigo Testamento Interpretado, volume 1, na página 47. Esses dois escritores, né, estudiosos, pesquisadores da Bíblia, eles listam diversas tentativas de explicação para esse sinal. Alguns até de dar risada e outros perigosos e pesados demais para a gente crer em definições, né, tão grotescas que esses dois escritores teceram ali. Só para você ter ideia, eu vou trazer dentro desses dois artigos, desses dois escritores, o que eles escrevem a despeito do sinal de Caim. Olha o que eles dizem. Primeiro, Caim teria se tornado negro e foi o pai das pessoas de pele escura. Queridos, essa é uma hipótese nitidamente racista. Na verdade, os negros se originaram com um dos filhos de Noé, né? Os negros são da descendência de Cã, e nós vamos ver isso lá na frente com detalhes. Mas olha o que o livro continua dizendo, né?
Pois bem, olha, antes da gente passar então para o que esses comentaristas dizem sobre o assunto do sinal de Caim, o primeiro que eles colocam é uma forma racista, mas veja só, para provar, né, a origem da raça negra, aqui nós vamos, antes de passar para a segunda ideia dos escritores, dos artigos citados, eu quero fazer uma breve explicação de onde surgiu a raça negra na Bíblia. Certo? Então preste atenção. A Bíblia refere-se ao Egito como as tendas de Cã, descendentes de Cã, ou a terra de Cã. A Bíblia fala assim lá no Salmo 78, versículo 51, no Salmo 105, versículo 23 a 27, em Salmo 106 e também no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 40. Certo? Que o Egito é o povo descendente de Cã, um dos filhos de Noé. Em Gênesis capítulo 10, encontramos os descendentes de Noé iniciando o povoamento da terra, que são Sem, Cã e Jafé. Há consenso entre os eruditos que estes três deram origem aos seguintes povos. Preste atenção. O filho de Noé, chamado Sem, deu origem aos árabes e israelitas, que são os morenos, de pele morena. O segundo filho, Cã, né, o Cão, que logo depois gerou Cuxi, ou Cuxi, né, deu origem às raças amarelas e escuras, que são os povos da África, Egito e Etiópia. Um texto bíblico que os eruditos afirmam concordar com essa ideia está em Jeremias, no capítulo 13, versículo 23. Aquele versículo diz assim: pode o etíope mudar a sua pele? Então eles baseiam essa descendência também, né, com essa característica desse versículo aí. O terceiro filho, Javé, que deu origem aos brancos, no caso, aos europeus. Então, em Gênesis 10, versículo 6, lemos que os filhos de Cã, né, são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. De Cuxi vem a raça negra, né? De Mizraim vem os egípcios, de Put os líbios. A esposa de Moisés, por exemplo, a Zípora, ela era cuxita. O que significa ser, naquela época, cuxita? Cuxita é um adjetivo masculino e feminino relativo aos cuxitas, que eram povos negros do Nordeste africano. A etimologia na origem da palavra cuxita vem da origem hebraica Cush, né? Um dos descendentes. Em Gênesis 10, 17, outro descendente de Cã é o Cineu, que os eruditas e os pesquisadores em consenso propõem ser a origem dos chineses, né? Então os chineses foram descendentes de Cineu, né, um dos filhos de Cã. Então, documentos arqueológicos encontrados no Egito confirmam estas origens, né, e apresentando ainda os Gefaitas, que tinham a pele de cor branca, cabelos lisos e olhos azuis, né? Os Gefaitas, descendentes de Jafé. Então vamos ver aqui rapidamente o que a gente compreendeu agora. Vamos relembrar. De Sem vieram os morenos, de Cuxi, né, vieram os de raça negra, e dos de Jafé vieram os mais claros, de olhos azuis. A explicação para a origem dessa variedade de raças, que formam outros tantos tipos diferentes de carga genética, isso mostra que Deus criou tudo uniforme dentro da sua genética. A variedade de cores das plantas, por exemplo, elas fazem a beleza do jardim. A própria cor verde das plantas, né? Quantos tons e variedades, né, trazem uma beleza sem igual. Então assim também é com a raça humana.
Adão e Eva, criados por Deus do barro, tinham uma cor rosada, rubra, né? Porque eles vieram da argila. Mas Deus carregou sua carga genética para que, ao se proliferarem em gerações, variedades, aí fossem surgindo para haver mais beleza e não uma uniformidade única. Isso torna a criação ainda mais maravilhosa e magnífica. Concluímos assim que a variedade da pele das raças é também plano de Deus. Coisa nenhuma de privilégios ou sinais de castigo ou sinal de Caim, né? Todas têm origem no plano diferente e agradável de Deus para a população humana. Somos todos irmãos, filhos de Adão e Eva, e todos criados à imagem e semelhança de Deus, com variedades especiais de raças. Pois bem, fechando então esse comentário aqui sobre a raça negra, vamos dar continuidade ao que os escritores, né, estavam ali continuando a sugerir sobre o sinal de Caim. Nós vimos aí que é estúpida a ideia deles colocarem no livro de que a raça negra seria o sinal de Caim, a cor de Caim seria essa. Então, a Bíblia desaprova isso, né, veementemente. Segundo ponto, artigos citados anteriormente aqui sobre o sinal que Deus colocou em Caim por dois escritores. O segundo, eles deduzem que Caim teria recebido uma espécie de tatuagem. É uma outra ideia que eles sugerem no livro. Uma terceira ideia é que o nome de Deus, Iavé, teria sido estampado na testa de Caim. Ou o nome Caim fratricida tivesse também sido tatuado na testa dele. Deus teria talvez, né, outra colocação do livro, tornado Caim invencível. Não podia ser queimado, afogado, ferido, morto. É uma outra dedução deles. Mas eles ainda continuam num 5 pontos dizendo: Deus colocaria que os antigos sugerissem uma luz, um círculo de sol que acompanhasse Caim aonde ele fosse. Aí as pessoas viam que ali era um sinal e não podia fazer mal. Bem, como se pode ver, nenhuma dessas explicações desses dois artigos aí, desses dois escritores, satisfaz a curiosidade em relação àquele sinal, e muitas dessas ideias aí, né, são horríveis da gente aceitar, não tem lógica nenhuma. Contudo, o mais importante não é o sinal em si, mas a razão pela qual Deus pôs o sinal em Caim. Certamente foi para que ele tivesse tempo de se arrepender do crime cometido. Pô, percebe, querido, o grande amor de Deus pelo primeiro homicida da história? Pena que Caim não tenha aproveitado sua longa vida, talvez aí 2000 anos, como muitos dos seus parentes antediluvianos viveram, né? Esse tempo todinho para se arrepender, mas desprezando, né, o oferecimento divino da salvação da parte de Deus. Né? Então Caim seguiu para a terra de Nod, né? Com esse sinal. A importância não está no sinal, mas por que do sinal. E lá ele construiu uma cidade e a nomeou depois de ter tido o filho Enoque. Isso está registrado já em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Então, só fechando aqui a questão do sinal. Por que Deus não disse que sinal era aquele? Porque não tem relevância na história. O que Deus quer que chamemos a atenção é o porquê daquele sinal. Né? Deu um sinal para ele passar mais período na terra, quem sabe um tempo para se arrepender dos seus pecados. Quem sabe Deus tem nos dado aí todo dia tempo para a gente pensar e raciocinar e se arrepender de tantos pecados que a gente comete.
Certo? Então, a relevância não está no sinal, mas o porquê do sinal. Aí ele foi expulso daquela terra, foi para uma terra distante chamada Nod, e lá ele teve Enoque. Aí já estamos em Gênesis capítulo 4, verso 17 em diante. Através de Enoque e seus descendentes, Caim se tornou cabeça de uma família muito grande. Na maior parte das pessoas de suas famílias, eles viviam em tendas. Eles viviam como pastores, músicos, artesãos que faziam objetos e ferramentas de metal, e isso está registrado nos versículos de 18 a 22 do capítulo 4 de Gênesis. Sendo assim, surge uma outra pergunta. Ele teve um filho chamado Enoque, né? A Bíblia até registra, né, um livro, fala sobre Enoque, mas não tem esse livro na Bíblia, é um livro apócrifo. Mas se ele teve Enoque, então quem foi sua esposa? Né? Quem foi sua mulher? Muitos veem dificuldade em responder essa pergunta em razão da frase lá em Gênesis 4:17. E conheceu Caim a sua mulher. De acordo com várias tradições e documentos abraâmicos, o nome dela veio do hebraico original como Even, que significa vício ou potência. E ela era esposa e irmã de Caim, filha também de Adão e Eva. Muitos leem este versículo como se ele a tivesse visto pela primeira vez. Contudo, o verbo conhecer aqui denota coabitar, ou seja, manter relacionamento íntimo sexual. Então, o que o texto está dizendo aqui, meus queridos, é que Caim não conheceu ali sua mulher pela primeira vez. Apenas estava conhecendo-a como um ato de relacionamento íntimo. Nesse caso, ele já a conhecia, pois ela já fazia parte da família de Adão e Eva, da sua família. Além disso, era uma parente do próprio Caim. Haja vista o primeiro casal ter gerado filhos e filhas. É só você ler atentamente Gênesis capítulo 5, versículo 4. Agora podemos ainda questionar como foi que ele conseguiu essa sua esposa, já que ele fora expulso daquela região e na região de Nod ele encontrou a sua esposa. Então aqui existe um outro problema. Não havia mulheres com quem Caim se casasse, né? Havia apenas Adão e Eva. Capítulo 4, versículo 1 diz que havia Adão, Eva e seu irmão morto, Abel. Está lá no capítulo 4, versículo 8. Contudo, a Bíblia registra que Caim casou-se e teve filhos. A solução desse impasse, meu querido, está em 1 Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, ou, para facilitar mais ainda o entender da Escritura, devemos ler primeiro Gênesis, capítulo 5, do versículo 1 ao 32. E depois voltarmos para o capítulo 4, versículo 17. Porque se formos ler Gênesis 5, né, do 1 ao 32, vamos entender toda a genealogia ali da família de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos e filhas e foram gerando e foram dizendo as gerações. Aí você vai compreender. Aí, se você retornar para o capítulo 4, versículo 17, aí há uma grande compreensão do que o texto quer dizer. Sendo assim, dará para você entender e perceber que Caim ele casou-se com uma mulher de sua própria família, uma irmã ou talvez uma sobrinha dele mesmo, enfim, alguém da sua parentela. Pois a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que Adão teve outros filhos e outras filhas. Sendo assim, como Adão viveu 930 anos registrados no capítulo 5, versículo 5, ele teve muito tempo para ter muitos filhos e muitas filhas. Caim pode ter se casado com uma de suas muitas irmãs, ou quem sabe com uma sobrinha, se quando se casou com seus irmãos e irmãs já tivessem filhas crescidas, né? As irmãs dele já tivessem acrescido o tempo que ele foi para Nod e ficou um período lá. Dá para compreender agora, meus queridos, o entendimento do texto bíblico?
Neste caso, obviamente, um dos seus irmãos teria casado com uma irmã. Então você agora deve estar se perguntando: se Caim casou-se com a sua parente, uma irmã ou uma sobrinha, como Caim pode casar-se com uma mulher do seu parentesco sem cometer incesto? Aí surge uma outra questão. Como pode, então, isso ter acontecido? Então, sendo assim, se Caim casou-se com uma irmã ou uma sobrinha, ele causou incesto, e o que a Bíblia diz é condenar essa atitude no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 6. É condenável e é pecado, né, relacionar-se com parentes, famílias, irmãos e irmãs. Então, como resolver esse outro impasse nesse assunto que estamos tecendo? Além disso, queridos, os casamentos incestuosos com frequência geram filhos geneticamente defeituosos. Como agora resolver mais ainda esse impasse aí? Em primeiro lugar, amados, não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Você percebe isso pela longevidade que eles tinham? Deus criou um homem, Adão, né? E criou geneticamente perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Os defeitos genéticos resultaram da queda e somente ocorreram com o passar de longos períodos de tempo. Foi depois que eles foram expulsos do jardim, mas depois de um longo período de tempo, porque era de se povoar a terra. Bem, pastor Ailton, aí se resolve a questão da consanguinidade, que naquele tempo não teria, porque Adão e Eva e os seus filhos geneticamente eram perfeitos. Mas em questão do pecado contra a ordenança de lei, como se explica isso? Ele causou incesto ou não perante a lei de Levítico 18, versículo 6? Bem, queridos, precisamos observar a escrita e o tempo dessa escrita registrada. Nos dias de Caim, não havia mandamento de Deus para que não se casasse com um parente próximo. Esse mandamento em Levítico 18 veio milhares de anos depois. Ele veio nos tempos de Moisés, lá cerca de 1500 anos antes de Cristo. Agora está dando para você compreender, caro ouvinte, que a Bíblia não se contradiz, ela é correta. Finalmente chegamos ao entendimento que, já que a raça humana começou com um casal único, Adão e Eva, geneticamente perfeito, não teria problema com consanguinidade. Como a lei do incesto só teria sido criada cerca de 1500 anos antes de Cristo, então compreendemos que esta questão tanto mais não se pode criar polêmica, ok? Concluindo então, quem foi a mulher de Caim? Entendemos aqui que o período em que Caim esteve exilado na terra de Nod foi o tempo suficiente para o nascimento e formação biológica de suas irmãs e irmãos nascidos de Adão e Eva, conforme registro no capítulo 5 de Gênesis. Seu afastamento para a terra de Nod contribuiu para o desenvolvimento físico de sua esposa, irmã ou sobrinha, quebrando a intimidade parentesca de uma simples afeição fraternal, porque não foram totalmente criados juntos ali, né? Mas se conheciam porque era família. Então, sendo assim, porque não foram criados tão próximo aí, essa aproximação dá aquele versículo, né, que nós lemos anteriormente. Caim conheceu, né, a sua esposa no sentido íntimo, sexual, como está escrito. Agora veja, também em Levítico está escrito o seguinte: a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirá, não tomarás a filha do seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são maldade, e não tomarás mulher juntamente com sua irmã.
É só para você entender a lei que está lá em Levítico. Só que essa lei só surgiu 1500 anos antes de Cristo, certo? Essa é a lei de Levítico 18 e ela não se aplica para Gênesis 4:17. Portanto, a misteriosa mulher de Caim, que tem gerado tanta polêmica, está claro que era sua parente, né? Filho de Adão e Eva, que a Bíblia diz, né, que eles geraram. Eu espero ter esclarecido melhor esses fatos para você que sempre nos acompanha aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, tire suas dúvidas, leia a Bíblia. Nosso incentivo é que você adquira gosto, desejo, vontade de ler e estudar a Escritura Sagrada. Ela é muito rica, cheia de conhecimento e entendimento, e muitas vezes criamos polêmicas em coisas que a gente lê por cima e não aprofunda no texto e não compreende o que Deus quer nos dizer. Pegamos coisinhas pequenas, mas não entendemos o sentido real da mensagem, do sinal que Deus quer passar para nós. Ah, querido, com certeza você tem mais dúvidas e perguntas, mas jamais conseguirei tirá-las todas, né, em pequenos vídeos no canal. Cabe a você ler, estudar melhor a Bíblia e aceitar o que Deus te ensina. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela não deve ser apenas lida, né, e contemplada. Ela tem que ser estudada, né, para ser entendida e vivida. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.